Olá, o deputado Pedro Lucas Fernandes é autor de uma proposta que institui o programa Seguro Família, destinado a brasileiros que estejam desempregados ou, no caso dos autônomos, tenham sido afetados por uma crise sazonal. Mas não basta isso. A proposta estabelece um conjunto de condições. E é sobre essas condições que eu converso agora com o parlamentar. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu falei de condições, falei de estar desempregado ou, no caso dos autônomos, esteja sendo afetado por uma crise sazonal. Eu queria que o senhor explicasse o programa, de maneira geral, e quais são as outras condições. Olha, primeiro agradecer o espaço, Maristela. A Câmara vem desenvolvendo um ótimo trabalho no Brasil, demonstrando a maturidade política do Congresso Nacional. O programa Seguro Família é um programa de renda mínima que vamos ter que trabalhar no pós-pandemia. Não é? Esse pós-pandemia, a gente vê que o ano de 2021 vai ser um ano muito difícil. Então, a gente faz um planejamento dentro do Congresso Nacional para que a gente tenha uma renda mínima para aquelas famílias que estarão em condições de ser atendida pelo programa, que a gente está falando aí num espaço de 100 milhões de brasileiros que ganham até R$1.000 per capita. Isso são brasileiros que estão na informalidade ou que estarão sem um emprego de renda, né, sem gerar algum tipo de renda. Então, esse programa, como eu falei, é um programa de renda mínima que trará à população brasileira o mínimo de recursos para que possa ser gasto com moradia, transporte e alimentação. Eu estava vendo aqui na proposta, a renda familiar mensal, ela tem que ser renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo, que hoje dá pouco mais de R$500, e ou uma condição ou outra, uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, algo em torno de R$3.150. Agora, deputado, eu achei interessante na sua proposta que uma das condições é que o beneficiário tem que comprovar frequência em curso de conhecimento, seja de alfabetização ou qualificação profissional. O que está por trás dessa ideia? Essa ideia faz com que a gente não fique com o erro que o Bolsa Família trouxe no passado, né? O Bolsa Família é um ótimo programa, mas precisa ser aperfeiçoado. A gente crê que essa qualificação profissional vai fazer com que as pessoas não fiquem dependentes de um programa social, né? De um programa que a pandemia estabeleceu. A gente quer que essas pessoas possam, num futuro próximo, sair do programa e ter condições no mercado de trabalho. Hoje, se você vê, Maristela, 70% do que é gasto dessas pessoas, desses 100 milhões de brasileiros, 70% do que é gasto é com transporte, moradia e alimentação. O que o programa quer, além de dar esses recursos, que é a partir de 80% do salário mínimo, não é? A partir do ano 2020, quer também dar essa capacitação profissional para que essas pessoas possam desenvolver um trabalho digno, um trabalho que vai gerar renda e gerar recursos para o Brasil. A educação sendo vista como porta de saída para isso, né, deputado? A educação é fundamental para que a gente possa estabelecer, novos empregos, possa estabelecer uma qualidade no mercado de trabalho. Sem dúvida, sem educação, nós não conseguiremos tratar do pós-pandemia. Agora, deputado, falando um pouquinho de valores, né? Quando a gente pensa em a proposta é algo igual ou acima de 80% do salário mínimo. Preços de hoje, salário mínimo R$1.045, então isso seria 836, que é um valor superior ao que está sendo dado hoje de renda emergencial de R$600 por conta da pandemia e muito superior ao Bolsa Família, que pode chegar no máximo a R$205 por família. Por outro lado, tem um prazo estabelecido, em princípio uma duração de 12 meses que pode ser prorrogado. A minha pergunta é, como financiar isso? Quais são as fontes de recursos que o senhor prevê?
Olha, se você for ver a receita anual do FAT, é em torno mais ou menos de 65 bi. Vamos arredondar os números. Vamos colocar que esse programa consiga atingir os 100 milhões de brasileiros, não é? E 80% do salário mínimo, vamos falar de R$800. Daria um programa em torno de 80 bi. Parte desse programa seria, com certeza, atendido por esse FAT, não é? Do Fundo do Amparo ao Trabalhador, que dá cerca de 85 bilhões. E, Pedro, e o restante? Essa é a pergunta. Esse programa traria, com certeza, uma redução no programa do Bolsa Família, no seguro-desemprego e no abono salarial, que aí a gente estaria complementando, Maristela, com 53 bi, que é o custo desses 3 itens que eu falei. Né? Então, dá em perfeitas condições de tratarmos de um programa com mais eficiência, né? Claro que tem o prazo de 1 ano, mas pode ser estendido de acordo com os benefícios que trará, né, para a população brasileira. O senhor estima hoje em torno de 100 milhões de pessoas, mas eu arriscaria dizer que no pós-pandemia esse número deve crescer, deputado. O senhor não acredita nisso? Hoje, se você vê o auxílio, a gente conseguiu atender 54 milhões de pessoas, não é isso? Mais ou menos isso, 60 milhões de pessoas. Eu estou falando que a gente está atendendo 100 milhões de pessoas. Estou falando num FAT que gera 65 bi de receita anual. Estou falando de 2 programas que, com certeza, iriam reduzir, né, que era o seguro-desemprego e a questão do Bolsa Família. Muitos optariam por esses R$800 do Seguro Família, e tenho certeza que daria um encontro de contas para que a gente reformulasse esse novo programa, e atenderia bem melhor que os demais programas. Deputado Pedro Lucas Fernandes, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Desejo sucesso para a sua proposta. Eu agradeço o espaço e dizer que o projeto é da bancada do PTB, é uma bancada jovem, mas que pensa no futuro do país. No programa de hoje, eu conversei com o deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão. Ele é autor de uma proposta que institui o Programa Seguro Família. Se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta na Câmara dos Deputados, basta você ir no alto da página da Câmara, onde tem atividade legislativa, propostas legislativas, marcar PL de projeto de lei 2943, ano de 2020, cadastrar o seu e-mail e toda a movimentação, toda a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados, você será notificado. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.